Olá, turma, boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Dá uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Ontem nós fizemos até aqui, foi o processo que nós fizemos de ontem, da estrutura do corpo feminino de uma criança de 10 anos. Bom, vamos iniciar. Ó, essa é a imagem que eu estou utilizando. Eu tenho um grupo, eu tenho uma comunidade no Facebook e tenho uma comunidade pelo WhatsApp. E as meninas de lá da comunidade, eu vi que tiveram um pouquinho de dificuldade para ter essa referência aqui. Porque assim, a maioria estão, todo mundo, né, estamos em quarentena, nós estamos em quarentena, e muitos não tem como imprimir essa imagem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa referência aqui, nesse início da nossa live, eu vou passar a referência das medidas, como você pode estar tirando as medidas para você fazer essa estrutura aqui, tá? Então, para facilitar aí pro pessoal da comunidade, cadê o pessoal da comunidade? Deixa eu ver quem é que já tá aqui. Magna. Boa tarde, boa tarde. Cadê o pessoal da comunidade que tá entrando agora? Vai colocando um oi aí para me ver. Vou pegar uma folha aqui para me explicar pela folha. Vai ficar mais fácil. Ó, pode ver que eu tô frisando bem na estrutura, porque eu quero todo mundo craque nessa parte aqui, na parte da estrutura. Depois nós vamos frisar nas outras áreas, tá? Mas eu quero todo mundo já sabendo fazer uma estrutura direitinho. Ó, vou pegar uma folha aqui de A4 para me dar as referências para vocês. O tamanho dessa peça, ela vai ter, eu vou medir aqui na régua, eu vou colocar de ladinho aqui, tá, gente? Me perdoe aí a posição, mas é porque tá um pouquinho ruim pra mim se for deixar a folha reta. Eu vou, peraí, deixa eu cortar essa barra aqui dessa folha, porque tá me atrapalhando. Aí eu consigo deixar reto. Pronto, tirei aqui a parte de baixo. Ó, agora sim eu acho que eu vou conseguir medir. Não, mesmo assim eu não vou conseguir tanto. Ó, essa peça ela vai ter 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio, vou usar um marcador aqui. Eu vou marcar aqui 12 centímetros e meio. Vou traçar uma linha reta. Essas são as referências que eu tô dando para vocês, que não tem como imprimir a imagem, tá certo? O áudio tá legal. Valdeci é da comunidade. Sejam todos bem-vindos. Eu vou medir aqui 12 centímetros e meio na minha régua. Isso é para quem não tem como imprimir a imagem. Como muitos estão confinados, não tem como imprimir por perto, não tem impressora. Então, eu tô dando para facilitar para vocês. Só vai dificultar se não tiver a massa de biscuit, né? Aí, se você tiver como fazer a massa em casa, melhor. Porque aí não vai ficar sem treinar. Ó, marquei uma linha reta de 12 centímetros e meio, que é o tamanho aqui. Eu tô dando para quem não vai conseguir imprimir a imagem. Eu consegui imprimir a minha em preto e branco mesmo, porque não tinha como imprimir aqui colorido. Consegui imprimir em preto e branco. Então, vou passar aqui para vocês. Eu vou traçar uma linha. Eu vou deixar meio centímetro, ó. Meio centímetro
Vou deixar meio centímetro da parte de cima da cabeça. E vou marcar aqui também. Pode fazendo isso no seu papel, quem não tiver imagem, tá? É só para facilitar para quem não tem como imprimir. Meio centímetro, deu aqui. Então, daqui até aqui é a medida do arame que você vai cortar, tá? A medida para você fazer essa estrutura aqui. Deixa eu pegar uma de uma adulta aqui, que já tá já no arame. Ah, não tenho nenhuma aqui pra mostrar. Mas essa estrutura aqui de dentro que eu fiz, ela tá nesse tamanho aqui. Nesse tamanho aqui. Eu só deixei maior essa parte daqui debaixo do arame, porque eu vou encaixar na parte de madeira. Se vocês não forem encaixar na parte de madeira, corte mais ou menos aqui, tá? Mas é sempre bom, observe, é sempre bom você deixar um espaço bem maior no seu arame. Por quê? Porque vai ter uma parte que vai ser dobrada aqui entre as pernas, né? Para fazer a perna, você vai ter que dobrar o arame aqui, ó. Entre essa parte e essa aqui, o arame é dobrado. Então, é importante você deixar um arame maior. Então, eu vou colocar aí um tamanho de arame que você pode cortar, para dar certo. 15 centímetros de arame, tá? 15 centímetros de arame. Ai, meu Deus. 15 centímetros. 15 centímetros de arame. Para o corpo. 15 centímetros de arame para o corpo. Então, você vai começar a medir daqui, do meio centímetro para baixo da cabeça. Marquei aqui que tá 15 centímetros. E você vai cortar. Pode cortar 15 centímetros de arame, não tem problema. É melhor sobrar do que faltar. O que sobrar, você pode... Opa! O que sobrar, você pode usar. Ó, aqui sempre sobra os pedacinhos de arame que eu corto. Assim, sempre sobra, e eu uso para encaixar na cabeça, eu uso para encaixar o pé, encaixar outras partes do corpo, dá para você usar esses pedacinhos de arame. Então, você não perde nenhum pedacinho do arame, tá? Então, não se preocupe se sobrar um pouco do seu arame. É melhor sobrar do que faltar na hora que você for fazer a peça. Então, aqui, a escultura, ela vai ter 15 centímetros e meio. Eu tirei meio centímetro aqui em cima para cortar o arame. Então, a partir daqui... Você começa a medir, vou colocar a imagem aqui, ó. Você mede daqui até aqui. Para quem não tem a imagem, eu vou dar aqui agora a medida. Vai ficar com 16 centímetros. Eu vou arredondar para 16, porque o meu ficou um pouquinho mais em cima. Mas daqui 16 centímetros dá para você dobrar o arame. Então, aqui, você vai fazer essa dobra da perna. Ó, vou marcar... Deu quanto mesmo? Falei 16 ou foi 6? 6 centímetros, gente. Falei 16, desculpa. 6 centímetros. Ó, daqui, 6 centímetros. A partir daqui, você vai dobrar o arame. Vamos ver agora quanto vai ser essa dobra. Meio centímetro. Tô fazendo rápido aqui só para o pessoal que não tem como imprimir a imagem. Meio centímetro. Vou marcar meio centímetro de cada lado. E aí, você traça uma linhazinha. Isso aqui eu tô desenhando a estrutura para quem não tem. Eu passei demais aqui, mas não tem problema. Eu venho aqui nessa direção do meio centímetro e vou descer, ó. Pode descer até embaixo, não tem problema. Ó, essa daqui vai ser a armação de dentro da perna. A armação de dentro da perna. Agora eu vou dar a distância dos joelhos. Dos joelhos. Tá? Deixa eu ver aqui. Do joelho vai ter... Daqui até o joelho, 3 centímetros. Daqui até o joelho vai ter 3 centímetros. 3 centímetros. Então, essa parte aqui é onde você vai ter que dobrar. Dobra aqui para fazer a perna. Até o pé é até aqui, ó. Aqui até o pé. O pé chega aqui. Então, o arame que você deixou aqui de fora, que sobrou, não tem problema sobrar.
tá? Porque o que sobrou aqui, você pode encaixar na base de madeira, você pode também estar encaixando numa base assim de... Essa daqui já tá bem velhinha. Pode ver que tá cheia de furo, que eu uso muito. Você pode encaixar a sua peça, se for fazer em pé, pra tá trabalhando nela bem apoiada, tá vendo? O arame, a sobra do arame vai servir pra isso também. Certo? Agora o braço. Eu vou dar o tamanho do braço aqui. Eu vou dar a distância aqui, na realidade. Vou dar a distância daqui até essa parte aqui pra fazer o braço. Tem 2,2 centímetros. 2,2. Daqui dessa distância até aqui tem 2,2 centímetros. Aqui. É onde tá a parte da cravícula. É onde você vai começar a colocar o papel alumínio. Aqui você vai começar a colocar o papel alumínio. Vou traçar uma linha reta aqui. Vou traçar aqui para dar a distância dos braços. Ó, o braço dessa peça tá finalizando aqui, tá? Eu vou colocar no corpo aqui também para mim ter a medida. E tô dando para vocês que não tem como imprimir. Pelo menos não tem como ficar sem fazer. Vai dar 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Aqui o tamanho do corpo. Então, vai dar 2,3 mais ou menos. Aqui. 2,5 centímetros. 1,5. Pera aí, gente, deixa eu ver a medida exata aqui. Um vírgula 3, mais ou menos, de cada lado. Aqui, 1,3 centímetros, 1,6 centímetros, 1,3 centímetros de cada lado. 1,3 centímetros de cada lado. Ó, 1,3 centímetros de cada lado. É a distância dos braços. 1,3 centímetros de cada lado. Agora, o tamanho do braço. Vamos lá, eu vou medindo ele reto. 4 centímetros e 2,5 no cotovelo. 4 centímetros. Vem aqui. 4 centímetros. E 2,5 é a distância do cotovelo. A partir desse 4 centímetros aqui, você tem a mão, tá? O tamanho da mão, deixa eu colocar também aqui o tamanho da mão. Um e meio. Deixa eu ver, estou confirmando aqui. 1,3. Coloca 1,5 o tamanho da mão. Melhor, coloca 1,5 porque vai encolher, né? Mais ou menos 1,5. Então, esse é o tamanho, a medida, tá? Para quem não tem a impressão. Vou só reforçar aqui, daqui até aqui, tem 2,5. 2,5. Certo, gente? Então, aqui é para quem não tem a imagem. Então, eu vou deixar essa aula gravada lá no YouTube, então vocês voltem lá e vejam as medidas, tá? A partir das 7 horas da noite vai ficar gravado. Então, aqui é para quem não tem a imagem, você segue por essa referência aqui. Eu dei as medidas, né? Já dei a medida aqui na live, vai ficar gravada lá no Facebook. Então, eu não vou anotar tudo aqui não, para não tomar muito tempo, tá? Então, vamos logo lá para nossa modelagem. Ok? Entendido, né? Já dei a medida do braço, perna. Só não dei a medida da cabeça. Mas depois eu passo para vocês a medida da cabeça. Mas a medida ao todo é 12,5 centímetros, partindo da cabeça. Então, aí já dá para ter mais ou menos a noção do tamanho da cabeça.
Olha só, voltando aqui, eu vou tingir a massa pra essa peça. Eu vou usar a massa natural. Essa daqui é da Polycol. É a massa que eu mais uso. Ela já tá bem ressecada aqui, que for aberta, ó. Aqui já tá bem dura. Eu vou usar essa parte daqui. A Crica de lá da minha comunidade, ela disse que tá com pouca massa em casa. Então, eu vou dar mais ou menos aqui como você vai fazer pra ter mais ou menos a quantidade de massa que você vai usar. Ó, eu sempre faço assim, como se fosse um esqueletinho. Aí eu já sei que esse daqui vai ser o braço. Assim é pra quem tá quase sem massa, tá, gente? Vou fazendo aqui porque a Crica disse que tava com pouca massa. Ó, e você vai fazendo as partezinhas como se fosse a partezinha do corpo. Só pra você ter uma quantidade mais ou menos de massa. A minha balancinha, eu tenho uma balança de precisão aqui que eu comprei já faz muito tempo, mas já faz muito tempo que eu não uso também. Geralmente eu não uso medida. Então eu faço assim pra tirar a medida das peças. Ó, como tem estrutura aqui, eu posso deixar até um pouco menor, tá? Ó, vou fazer o tamanho da perna, mais ou menos. Isso aqui é só uma base do tanto de massa que vai levar. Vai quem tá entrando agora aí, pode achar que eu já tô modelando, mas não, gente. Aqui só é uma base da quantidade de massa que vai levar. Ainda tem a roupa. Se você for fazer a roupa de massinha, aí já vai também gastar mais. Aí, isso aqui vai ser mais ou menos a quantidade de massa que vai gastar. Eu acho que vai até um pouco menos, tá? Eu vou juntar tudo aqui pra vocês verem. Eu não me importo de tingir massa e sobrar, mas pra quem tá aí racionando massa, né, que não pode comprar, então faz desse jeito que fica melhor. Deu uma bolinha. Vou mostrar pra vocês esse tantinho aqui de massa. Ó. Porque já temos a estrutura do papel alumínio, que já é como se fosse um músculo. A massa vai ser como se fosse a pele. Tá? Então, olha o tantinho de massa. Vou colocar até na palma da mão, ó. Tantinho de massa. Eu vou tingir mais porque eu gosto de deixar um pouco mais e sobrar. Porque eu posso misturar outras tonalidades de massa. Que nem aqui eu já tenho algumas tonalidades já tingidas, ó. Eu posso misturar uma tonalidade na outra pra fazer um outro tom de pele. E aí eu não perco massa. Ou eu posso fazer o corpo de uma cor. Eu faço o corpo de uma cor, a parte que não vai aparecer. E faço só a parte que vai ficar visível da cor da pele. Então, é assim, certo? Então, eu vou usar esse tantinho de massa aqui. Eu vou tingir mais, porque eu gosto sempre de deixar sobrando massa. Eu posso usar em outra coisa. Acho que tá bom aqui. Ó, vou sovar aqui a massa. Essa massa está natural. Você pode tingir com duas coisas. Você tem que ter a referência, né, do tom de pele da pessoa para você ter um tom aproximado. Eu falei que eu vou fazer a minha sobrinha. Ela tem um tom de pele um pouco claro. Vou pegar minhas tintas aqui. Ó, você pode tingir com pigmento. Deixa eu pegar um pigmento que tá mais limpo. Esse tá muito sujo. Você pode tingir com pigmento. Cadê os pigmentos? Ó, você pode tingir com pigmento. Desses assim mesmo. Fazendo a misturinha vermelho, amarelo, laranja. Você pode tingir também com tinta de tecido. Eu tenho essa aula de tingimento lá no YouTube, tá? Corre lá, assiste. Quem tem alguma dúvida no tingimento. Eu vou fazer aqui no tom de pele que eu vou usar.
Eu vou começar usando... Vou começando a usar o amarelo pele. Vou começar usando esse tom, amarelo pele. Não me pergunte quantidade de massa ou de tinta, porque você vai colocar a quantidade de tinta necessário para ficar no tom da pele que você vai fazer, tá? A tinta de tecido, ela vai amolecer um pouco mais essa massa. Essa massa, se sua massa tiver ela bem mole, quando você for colocando a tinta de tecido, ela vai ficar bem mais mole. Então, eu vou acrescentando aos poucos. Ó, pode colocar espalhado. Outra coisa, se você colocar muita tinta de tecido, porque tem gente que faz assim, que tinge a massa de branco e depois coloca mais tinta. Eu coloco o branco em poucos casos, porque a tinta de tecido, ela já tira mais a tonalidade do neon. Sabe? Se você for colocar só o pigmento, um exemplo, se eu for colocar só o pigmento amarelo só um exemplo, nessa massa, ela vai ficar num tom neon, como se fosse transparente, como se ficasse um tom mais transparente. A tinta de tecido, ela não deixa dessa forma, tá? Ela não deixa num tom neon, então eu não preciso colocar branco. Em alguns casos que eu quero clarear um pouquinho a massa, então eu coloco um pouquinho de branco, mas é bem difícil, tá? Eu uso mais as tonalidades da tinta. Então, vou usar o amarelo pele, eu sempre coloco a tinta no meio da massa e vou jogando essa massa pra dentro, porque assim eu não faço muita sujeira. Ela vai grudar um pouco na mão, não tem jeito, a massa ela vai grudar um pouquinho na mão. Depois é só você tirar o que ficou grudado. O amarelo vai dar, esse amarelo pele vai dar a tonalidade um pouquinho mais amarelada na pele. Ó, coloquei pouco. Já deu um tonzinho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ainda não tá bem misturado, não. Só foi pra distribuir a tinta. Depois é que eu vou misturar bem pra não ficar empelotado por dentro. Eu vou usar... Vou pegar outra tinta aqui. Outra que eu gosto de usar muito é o pêssego. O pêssego, ele vai dar um tom mais alaranjado, puxado por rosa, assim. Esse daqui também eu gosto muito de usar. Ele já tá ficando com uma tonalidade esquisita. Esse daqui é o castanho claro. Ele dá um tom de pele mais moreno, um moreno mais claro. Então, ele dá uma tonalidade bem legal. Eu vou usar o castanho claro agora, porque minha sobrinha, ela é uma morena bem clarinha. Não é bem... é uma morena bem branca já. Eu vou colocar um pouquinho de marrom pra dar o... minha sobrinha, ela é parda. É parda mesmo? Acho que ela é mais branca do que parda. Vamos lá, gente. Vai compartilhando essa live. Ó, já distribuí um pouquinho. Já não dá mais pra sujar. Ó, pode ver que suja bem pouco. Suja bem pouco a mão. Eu vou usar o rosa antigo, mas você pode usar o vermelho com um pouquinho de laranja, tá? Eu vou usar o rosa... Não, eu não vou usar o rosa antigo, porque acho que nem todo mundo vai ter essa tinta em casa. E nem vai poder sair para comprar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o vermelho. O vermelho que eu vou usar pigmento. Acho que é pigmento. Pigmento, ó. Pigmento corante. Já tá bem velhinho esse daqui. Eu nem sei se tá muito bom, mas vou usar assim mesmo. Vou usar um pouquinho de vermelho, um pouquinho de laranja e um pouquinho de amarelo.
tá? Pra vocês verem que também dá pra tingir com esses pigmentos. Se vocês não tiverem esse pigmento em casa, vai lá no estojo escolar das crianças, no material escolar e usa tinta guache. Também vai servir. Você só vai ter que regular a quantidade. Eu só não aconselho tingir com essa tinta aqui, ó. Tinta acrílica. Ó, eu só não aconselho a tingir com essa tinta aqui, porque ela deixa borrachuda a massa. Então, não aconselho tingir. Vou colocar uma gotinha só de cada. É melhor você pecar por não colocar do que acrescentar demais e ter que acrescentar massa. Vai cair um pozinho assim, porque fica ressecado aqui em cima. E esse pozinho ele mancha, viu? Se não tirar, ele mancha. Eu vou passar aqui o pincel, porque senão ele pode grudar na peça quando a gente estiver modelando. Ah, já me sujei toda já aqui. Ó, qualquer dúvida, vocês podem deixar a pergunta aí, que meu esposo, ele tá me auxiliando aqui, ele vai responder aí pra vocês. Hoje ele tá aqui comigo, mas amanhã vai ser eu sozinha. Pra quem tá chegando agora, que a vida pensava o reprise vai estar no canal. Tá, quem tá chegando agora, a reprise vai estar lá no canal, no YouTube, Samara Crafts, tá? Ó, ficou bem vermelho, bem alaranjado, mas calma aí que a gente vai chegar no tom. Eu tô usando as cores primárias, né? Porque fica mais fácil de vocês terem em casa. Eu só usei aqui o quê? O amarelo pele. Mas que vocês não precisam acrescentar por agora. Ó, ficou nesse tom aqui, meio alaranjado. Como eu só usei essa tinta aqui, ó, o amarelo pele, eu não vou usar o pêssego, nem vou usar essas outras cores aqui de tinta, porque talvez vocês não tenham em casa. Mas lá no meu canal no YouTube eu ensino como tingir com essa tinta aqui, tá? Eu vou dar mais numa cor mais primária, porque vocês podem ter em casa tinta guache, pode fazer também esse mesmo processo. Então, eu vou dar mais nas cores primárias. Por causa da quarentena. Tem muita gente que quer trabalhar, mas não tem como, porque não tem o material em casa. Então, eu vou usar agora qual cor? Eu vou usar o branco, porque eu quase não usei a tinta de tecido. Então, se eu deixar só assim, ele vai ficar no tom neon, tá? Por mais que eu tenha usado um pouquinho de amarelo pele, ainda vai ficar neon. Então, eu vou precisar usar o branco nessa massa, porque eu usei pigmento. Agora, se eu usasse tudo aqui tinta de tecido, eu não precisaria colocar branco. Eu vou colocar um pouquinho de branco. 3 gotinhas. Se ainda ficar muito assim, ó, ficar muito neon, aí eu coloco mais um pouquinho de branco. Esse branco aqui, ele é bem fraquinho da xadrez. Eu não gostei muito desse branco, não. Eu gosto mais do branco da marca Globo. Dessa aqui, ó. É mais forte. Esse da marca xadrez, ele é muito aguado. Por mais que a gente mexa ele, parece que não dá o tom, não dá a cor. Ó, nem parece que eu coloquei. Ah, eu coloquei também um pouquinho de castanho claro, não foi? Agora que eu tô lembrando. Coloquei um pouquinho de castanho claro. Mas no lugar do castanho claro, você pode usar o próprio marrom. Agora em pouca quantidade. Se você não tiver o castanho claro. Ó, ainda tá meio alaranjado. Como eu falei, esse pigmento da xadrez ele é bem fraco. Vou colocar mais um pouco. Vou colocar mais 3 gotas.
Olha como esse pigmento é fraco. Vou colocar um pouquinho, já misturei aqui para não sujar tudo, eu vou colocar um pouquinho de marrom. Esse eu vou colocar bem pouquinho, porque como ele é forte, eu vou colocar num pedacinho. Peraí, deixa eu ver, parece que tá entupido. Deixa eu botar aqui fora primeiro, tá? Pra ver se sai. Ah, saiu. Ó, vou botar bem pouquinho. Porque ele é bem forte, senão a pessoa vai ficar bem morena. Ainda tá faltando uma cor aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, enquanto eu soldo essa massa. Um pouco de creme não gruda. É verdade, mas eu não gosto de usar creme na hora que eu vou tingir a massa, porque às vezes interfere um pouco na qualidade dela. Então, eu não gosto de usar muito creme na hora que eu for tingir. Ó, grudou, mas grudou pouco. Tingi meu dedo, mas tingiu pouco. Dá pra fazer sem usar o creme. Se você preferir, pode usar o creme. Ó, você pode usar amarelo, você pode usar o amarelo ocre. Eu vou usar o amarelo. Vou colocar um pouquinho, porque eu não quero deixar essa pele amarelada. Eu vou acrescentando aos poucos, gente. É assim que eu faço a tonalidade de pele. Mas eu gosto de usar mais as tintas de tecido. Mas em falta dela, só repetindo, em falta da tinta de tecido, você pode usar tinta guache, você pode usar também os pigmentos. Tinta para tecido branca. Ó, pode ser tinta de tecido branca também, mas se você for usar todas as tintas, se toda a tinta que você for tingir a sua massa for de tecido, você não precisa utilizar branco. Entenderam? Vocês não precisam utilizar branco se todas as suas tintas forem de tecido. Porque as tintas que você for usar de tecido, ela não deixa a peça com aspecto de neon. Já o pigmento ele deixa, tá? A Paula tava sem energia, tava sem luz lá na casa dela e chegou. Oi, de Peru. Tem alguém do Peru aí. Ó, tá meio alaranjada ainda. Não, pode ser tinta pra tecido. Essa eu acho que eu já respondi da tinta de tecido, já? Já. Ó, tá bem avermelhada ainda, ó. Vou tirar um pouco desse avermelhado. O problema é que eu preciso do branco, mas esse branco aqui é fraco. Então, pra adiantar, eu vou usar esse salmão bebê. Ele vai dar o mesmo aspecto do branco, porque ele é fraquinho, né? A tonalidade dele, mas não tendo esse daqui, coloca o branco mesmo. Se seu branco não for dessa marca, porque essa marca aqui é mesmo que eu não usar branco. E pior que ainda tenho 2 desse aqui, viu? Meu esposo foi comprar e comprou 2 ainda. Ó, eu vou colocar o salmão bebê pra clarear essa massa. Tá muito vermelho. Ó como a tinta de tecido amolece bem a massa. Fica bem mole. Pode perguntando aí, gente. Dúvidas.
Aqui eu tô fazendo mais ou menos num tom para chegar no tom da minha sobrinha. Vamos ver se ela não ficar vermelha, porque a massa aqui ainda tá vermelha. Pronto, olha só. Tá num tom de pêssego aqui. Um tom de pêssego. Eu vou deixar ela um pouquinho mais... Deixa eu colocar aqui na imagem da minha sobrinha. Vou tirar aqui. A referência que eu vou usar no celular, tá, gente? Porque eu também não tenho como imprimir aqui, tá difícil. Eu vou colocar aqui na imagem da minha sobrinha pra ver o tom da pele dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto eu tô tingindo a massa, eu vou pedir pro meu esposo procurar aqui a foto dela no celular, que aí ele vai mostrar aqui. Bom, eu vou escurecer um pouquinho mais essa massa. Colocar um pouquinho mais de marrom. Vou pegar aqui e vou colocar com... Isso você vai fazer o tom da pele que você quiser, viu? O tom da pele da pessoa que você quiser. Aqui eu tô tentando chegar no tom de pele da minha sobrinha. Ó a cor aqui. Deixa eu clarear aqui. Ah, já tá bem claro o celular. Ela tem esse tom de pele aqui, ó. E essa pele ainda tá bem vermelha. Eu vou ter que escurecer mais um pouquinho. Colocar mais um pouquinho de marrom. O meu padrão de tingimento é com tinta de tecido. Tô fazendo aqui porque muita gente tá presa em casa e não tem como sair pra comprar. Mas tem tinta guache, tem essas tintas primárias em casa, dá pra fazer, tá? Não ficar limitado só porque não tem, não vai fazer. Ó, já deu um tom de pele legal aqui, tá vendo? Só que precisa misturar mais um pouco. Eu acho que esse é o tom de pele que vai dar legal pra ela. Porque assim, quando você não chega no resultado da pele, assim, porque é muito difícil. Todo mundo tem um tom de pele diferente de outra pessoa. Não tem jeito. Um é mais amarelado, outro é mais rosado. Então, o que que você vai fazer? Você vai dar o tom de pele na pintura, no sombreamento, tá? Alguém perguntou sobre quantidade de massa. Eu não tinjo. Vou pedir para meu esposo pegar aqui o lenço umedecido. Tá lá no quarto pra mim. Porque eu vou passar o lenço umedecido aqui pra tirar todo esse excesso, tá vendo? Ó, sujei a mão. Sujei um pouco da mão. Pra eu poder continuar misturando aqui a minha massa. Gente, é muito importante você sovar bem a massa, mistura bem essa tinta, porque quando você deixa a massa, ela fica concentrada, ela vai dar diferença de cor. Então, você mistura bastante. Bom, já deu um tom legal aqui, ó. Vou passar o lenço umedecido aqui. Eu uso muito lenço umedecido também.
Ó, pode ver que tira facilmente da mão. Facilmente você consegue tirar essa tinta. E tire tudo, tá? Não deixe nem um pinguinho de tinta, nem entre as unhas, nem nada, porque pode ficar grudando na sua massa quando você for fazer a peça. E é horrível você ter que estar removendo sujeira. Ó, passa até no local de trabalho. Pronto, eu vou passar um pouquinho de creme nas minhas mãos. Eu uso esse daqui, eu já mostrei. Pode ser qualquer creme que não tenha silicone, para não interferir na massa. Pronto, eu vou pegar só um pouquinho de massa natural. Porque como eu passei um lencinho umedecido, só para tirar qualquer pozinho que ficou na minha mão, tá? Ó, dá pra ver que minha mão ainda tem resíduo de tinta. Então, só pra tirar tudo isso, porque quando você for começar a modelar, se você não tirar, vai aparecer na sua peça. Ó, tira tudo. Bom, tirei. Dá pra ver que o branco já nem ficou tão branco. Branco não, natural. Bom, vou sovar só mais uma vez essa massa. Pra ter certeza de que ela tá bem misturada. Olha só. A tinta de tecido, ela não interfere tanto na massa quanto essa daqui. Quanto pigmento ou tinta guache, porque esse pigmento deixa assim, ó, um pouco quebradiço. A tinta de tecido, ela não deixa assim. Aí sova bastante, mistura bem a massa que ela para de ficar assim. Ela dá uma misturada legal e tira esse quebradiço dela. Isso também acontece porque pode ser a quantidade de tinta que colocamos na massa. Aí, quando acontece isso também, eu posso colocar um pouquinho mais de massa natural pra tirar, quer ver? Eu vou colocar um pouquinho de massa natural aqui. Ó, vou colocar só um pouquinho de massa natural. Você vai ver que vai tirar esse quebradiço dela. E quanto mais tinta você coloca na massa, mais vai interferir. Vai mudar a tonalidade? Vai mudar só um pouquinho, mas nada que um bom sombreamento, uma boa pintura não dê jeito. Ó, vê que já melhorou na parte quebrada. Vou misturar só mais um pouco, porque ainda tem que distribuir bem. Ó, já melhorou bastante. Ó, se eu colocar mais um pouco de massa natural, melhora ainda mais. Mas eu não vou precisar colocar mais, não. Aqui dá pra trabalhar sem problema, tá certo? Então, se sua massa ficou muito quebradiça, muito assim, com aspecto de areia, você pode colocar um pouquinho mais de massa natural. E com certeza você acrescentou tinta demais e ela mudou um pouco a qualidade da massa. Aí coloca um pouquinho de massa natural, que aí, ó, ela fica bem melhor. Vamos lá, já misturei aqui, eu vou pegar um saquinho. Eu sempre faço esse processo, acho que é conhecido de todo mundo, né? Passo um pouquinho de creme por dentro, porque aí essa massa não vai grudar no meu saquinho.
Eu não sei quanto tempo a gente já teve de live aqui. Aí, Mas a gente vai continuar, tá? Eu não sei se meu esposo tá editando os vídeos que tá colocando lá no canal. tô tirando o início e o fim, só que não tá deixando de petão. Ó, essa massa ficou muito boa, gente. Ó. Tá muito boa. Tá macia. Apesar de estar um pouquinho quebradiça, mas... Porque eu usei o pigmento, eu não usei a tinta de tecido. Ó, vou colocar no saquinho. Aí você pode armazenar sem problema que não vai ressecar. Eu já fiz... Essas massas aqui, ó. Essa daqui, eu fiz para o canal, no YouTube. Ó, dá pra ver que ela tá ainda bem boa mesmo. Então, elas duram bastante. Só fazer esse processo. Eu vou pegar aqui a minha peça. Nós vamos fazer ela sentadinha assim, ó. Eu vou arrancar os braços aqui, porque eles já eram pra estar soltos. Eu coloquei ontem só pra mostrar pra vocês. Deixa eu guardar aqui a tinta. Vou reservar esse braço aqui. Não vamos iniciar ele agora. Vamos iniciar no corpinho. Ó, eu tenho algumas imagens aqui. Eu vou disponibilizar pra vocês também. Eu vou mostrar no celular, porque eu já falei que eu tô sem internet. Eu tô sem como imprimir. Ó, eu tenho essas imagens aqui do corpo feminino. Tá vendo? Vou chegar mais próximo. Ó, eu tenho essas imagens aqui do corpo feminino. Acho que tá dando algum brilho aqui. São em 2 posições. Ou em 3 posições. Aqui dá pra ver como é o corpo feminino de uma criança de 10 anos. Ó, já tá começando, né, a mudar. É a partir daí que começa a mudar o corpo. E eu vou usar essa imagem como referência. Eu vou deixar disponível para vocês também, tá? Eu vou colocar ela aqui de frente para mim e vocês não vão estar vendo porque eu tô sem a referência. Mas eu vou usar a outra imagem, que é essa aqui. Eu vou usar essa imagem aqui porque ela tem o espaço dos músculos. Na outra imagem que eu tenho aqui, eu tô vendo o corpo por inteiro. Eu vou começar pegando um pedacinho de massa. Vou ver qual esteca que eu vou usar. Primeiro eu vou começar a modelar com as mãos, depois eu uso a esteca. Vamos lá, vou pegar um pedacinho de massa. Ó, solvei e vou acrescentar aqui no corpinho da criança. Vixe, eu não sei, eu acho que o meu esposo vai tirar aquela parte que eu mostrei a imagem pra colocar no YouTube. Porque eu não sei, o YouTube pode bloquear. Agora que eu percebi. Porque é uma criança. Ó, eu vou dando o formato do quadril. A partir dos 10 anos, quando a criança tá começando na fase juvenil, né, pra adolescência, ela vai mudando o formato do corpo. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de cintura. Quando ela não tem, quando ela ainda tá um pouquinho mais nova, ela não tem essa marcação de cintura, ela é mais quadradinha, vamos dizer assim. Ó, lembra daqui de cima que a gente deixou um espaço na parte de cima? Ele é assim, ó, nesse formato. Você não vai colocar quadrado como se fosse o corpo de Bob Esponja. Vai colocar ela nessa posição assim, ó, descidinho. Ó, vai colocando em cima da imagem. Vou colocar assim. Dá uma ajeitadinha nos ombros.
Aqui só é a modelagem inicial. Depois a gente vai trabalhar direitinho para dar o formato do corpo da criança. Aqui só é a modelagem inicial. Você pode pegar referências também no YouTube. Eu sempre pesquiso assim, tudo em 3D, tá? Tudo para 3D, porque aí fica mais fácil de vocês encontrarem as posições, tanto de frente quanto de costa. Cheguei, tem gente chegando ainda? Boa tarde. Chegue e se aproxime. Eu vou usar a agulha de crochê, porque acho que é mais comum, né? Todo mundo que me conhece já deve ter comprado essa agulha. Vou jogar essa massa aqui para debaixo. Vou dar o formato aqui da virilha. Como ela tá sentadinha. Essa parte aqui, ela vai seguir como se fosse reto pra cá, ó. Estão entendendo? Como se fosse um V. Ó. Como se fosse um V. Dá pra ver aqui, ó. Como se fosse um V. Vou chegar mais pra cá. Tudo certo até então aí, gente? Ninguém falou mais nada. Então é porque todo mundo tá entendendo. Tá entendendo ou tá todo mundo perdido de uma vez? Ó, tá dando o formato. Vou entrar mais um pouquinho aqui, aprofundar, porque a perna nós vamos acrescentar depois, tá? Vamos dar o formatozinho primeiro do corpo aqui, depois acrescentar a perna. Vamos lá, vou observar a imagem para ver. Olha só, aqui embaixo, aqui ó, nessa parte das costelas, você vai fazer uma leve marcação. Aqui você só vai fazer se sua peça for aparecer. Eu acho que para adiantar eu não vou fazer tantas marcações, porque senão vai demorar demais e a gente vai colocar roupinha nela, né? Ó, faz uma levezinha marcação. Essa criança, ela já tá começando com um pouquinho dos seios, né? Você pode fazer uma pontinha, depois acrescentar um pouquinho de massa. É só para ter uma noção do espaço, tá? Você pode vir com o polegar, ó, aprofundar essa região. Com o polegar. Como se fosse uma forma de um... Como que eu posso dizer? Deixa eu ver, uma forma de U? Semicírculo? Não sei. Vocês sabem aí se é um U, se é um V, da forma que vocês estão vendo aí. Essa parte aqui, ó. Aqui na região a gente fala caixa dos peitos. Lá lá na Bahia é caixa dos peitos aqui. Estamos... Ah, certo. Então, por isso que ninguém tá comentando. Tá todo mundo prestando atenção. A Rita disse. A Rita Abreu. Ó, vou fazer um volumezinho aqui. Não precisa colocar peito não, gente. Se não vai aparecer, não perca tempo com detalhe. Então, ó, eu só vou trabalhar naquilo que vai aparecer, tá bom? Ficou certo? Porque eu acredito que vocês não vão fazer nenhuma criança pelada pra ficar visível. Senão vocês vão ser presos. Então, eu vou fazer aqui de uma forma mais grotesca, mais bruta, pra gente poder tá adiantando. Tô mostrando pra vocês
Pra vocês verem que dá pra vocês antecipar bem o trabalho de vocês sem precisar se focar muito detalhes. Tá? Os detalhes vocês fazem só naquilo que vai aparecer. Eu sempre foco nisso. Ó, já dei um detalhezinho aqui no corpo. Vou marcar um umbigo aqui só pra dizer que marquei. Você pode marcar também a parte da clavícula aqui, porque a criança ela já tá começando já tá começando já o processo de mudança. Ó, venho com o fundinho da agulha de crochê, bem de leve. Marco como se fosse um Vzinho. Ó, aprofundo um pouquinho, tudo bem de leve. Aqui ainda vai ter ombro. Eu tento não focar nos detalhes, mas aí eu me perco. Eu vou querer fazer os detalhes. Eu já falei que eu não ia fazer muitos detalhes. Pronto. Olha só. Olha o peitinho como ficou. Não precisa colocar o peitinho, se não for aparecer. A criança, ela ainda tem esse um pouquinho de buchinho, né? Um pouquinho de barriga. Assim, geralmente ela tem um pouquinho de barriguinha meio redondinha. Então vamos deixar um pouquinho de barriguinha aqui nela. Biscoitifria. Ó, bem quadradinho. Vou dar só um pouquinho de detalhe aqui no braço, porque é onde nós vamos encaixar, tá? Ó, um detalhezinho. Faz aqui essa marcação. E aqui nós vamos encaixar o braço. As costas, eu não trabalhei nas costas, né? Agora que eu vi. Vou dar um detalhezinho aqui nas costas. Na imagem que eu vou deixar disponível para vocês. Eu não sei se meu esposo criou uma playlist no Face. Criei também. Pronto, eu acho que ele criou uma playlist no Face. YouTube. Ou no YouTube. Não, acho que não era isso que eu queria dizer, não. Ele me respondeu errado. Eu queria saber das imagens pro pessoal. Tô fazendo aqui a marcação do bumbum, balbum, das nádegas. Não, quem quiser imagens tá pedindo pelo Instagram. O pessoal tá pedindo as imagens pelo Instagram. Então, peçam por lá, porque geralmente as mensagens aqui do Facebook, geralmente eu quase não tenho tempo de abrir, gente. É muita mensagem. Pelo Instagram é mais fácil. E às vezes tem muita... Como é que fala? Tem muita propaganda. Tem gente que manda mensagem de propaganda que acaba atrapalhando tudo. Acaba enchendo a caixa de mensagem. Eu tô atrás do compasso pra medir aqui. Peraí. Só um minutinho, povo. Deixa eu achar aqui. Tem muita coisa em cima dessa mesa. Eu não achei o compasso. Cadê aquele copinho? Copinho. Achei. Tava bem aqui na minha cara. Ó, eu vou medir aqui o tamanho dessas nádegas. Pra não sair da proporção, tá? Porque às vezes eu vou modelando e acabo saindo... Ó, aqui assim é o limite das nádegas, tá? É onde tem as bolotinhas das nádegas. Um lado, outro. Aqui você vai fazer... Oh, eu mudei a ferramenta. Você vai fazer o formato das nádegas dela. É um formato de V aqui, ó. Tá dando pra ver que é um formato de V. Eu já medi que é aqui, ó. Até aqui. Então, aqui eu já vou fazendo o formato de V, ó. Vou fazendo o formato de V.
Já tá ressecando a massa aqui, mas não tem problema não. A gente vem com outro pedacinho de massa e coloca em cima. Porque aqui já tá já ressecando. A parte da frente ficou mais fácil de fazer porque não ressecou tão rápido. Pode ir passando um pouquinho de água também. Deixa eu colocar aqui o copo de água aqui perto. Ó, você pode ir passando um pouquinho de água. Não vai umedecendo muito não, porque quanto mais você umedece, mais essa massa amolece. E aí fica grudando tudo. Ah, deixa eu tirar a imagem aqui de baixo, porque senão cai água aqui e já foi. Bom, as nádegas também assim, meio feias, meio esquisitas. Eu vou posicionar ela aqui rapidinho, pra me pegar mais um pedacinho de massa. Porque você não tem que ficar enviando as imagens, cria arquivos temporários. Aí, segue aí a dica, amor. Quem falou foi a Grazi. A Grazi falou para você não ter que ficar enviando as imagens, cria um arquivo temporário na página. Não fica melhor para você? Ele vai fazer isso. Pronto, já pegou a dica. Vou colocar as nádegas aqui. Ó, você faz ela assim em forma de... Peraí, eu vou tirar aqui para facilitar para vocês, para quem tá aprendendo agora. Deixa eu colocar a imagem aqui, ó. Você pode colocar aqui em cima. Veja como é o formato das nádegas. Ó, você pode colocar. Coloque em cima. E ela vai ser assim, ó. Ainda tem uma ponta aqui, deixa eu tirar. Essa ponta pode vir, você estender um pouquinho para a perna. Não tem problema, porque tem esse músculo aqui. Essa musculatura. Vou fazer a outra parte também logo. As etapas do membro são feitas por etapas. Eu faço assim, tipo flocagem, né? Não é flocagem, não. É blocagem. Você vai acrescentando massa. Você pode fazer as partes separadas também, gente. Não se limitem. Pode fazer as partes tudo separado, depois encaixar tudo. É porque assim, pra quem for fazer uma peça com movimento, já fazer assim a estrutura já pronta, já fica melhor. Deixa eu ver, essa nádega aqui era desse lado, essa nádega era desse lado. Vamos ter cuidado para não fazer uma criança popozuda, né? Ó, coloquei as nádegas. Essa parte aqui você pode apertar com o dedo para essa parte ficar profunda aqui, ó. Essa parte das nádegas, ela é um pouco profunda. Outra coisa, eu puxei, como ela está sentada, é importante fazer marcações aqui, ó. Principalmente se ela tiver de calça, ó, marcações aqui. Porque se ela tiver de calça, isso aqui ele é bem marcado, tá? Se ela tiver de calça, principalmente calça, short, vestido até que não. O vestido não vai aparecer. Ó, acrescentei as nádegas. Depois que seca. Depois que seca o quê? Deixa eu ver. Se eu não conseguir. Silene botou depois que seca. Depois que seca o quê? Eu nem... Os comentários passam muito rápido. E tem um delay também, gente. Eu falo aqui, vocês demoram um pouco para receber. Então, eu não entendi essa da Silene. Depois que seca o quê? Eu não entendi. Ó, uma coisa. Eu esqueço muito fácil o que eu falei, viu?
Então me desculpa. Eu esqueço muito fácil. Ó, tô passando água aqui. O tempo aqui tá bem quente. Então tá secando bem rápido. Então eu vou fazendo e vou umedecendo. Ó, aqui é uma menina. Queria saber se tem que esperar as pernas, as partes secar. Você tem que esperar as partes secar. Você pode fazer tudo, não precisa esperar secar. Pode fazer tudo porque é uma modelagem inicial, depois você vai dando os detalhes, tá? Não tem problema se você fizer tudo de uma vez. Usa pouca água. Usa pouca água, sim, usa pouca água. Não deixa escorrendo na peça não, porque modifica, amolece o restante das partes. Então sempre vai usando pouca água. Mas depois que terminar, se você quiser enfiar embaixo da torneira para tirar as marcações, não tem problema. Pode enfiar embaixo da torneira que tira as marcações. Ó, parece que sumiu aqui a imagem. Parece que essa criança aqui, ela tá com popozão, mas calma aí. Vamos trabalhar mais um pouquinho nela aqui. Ó, você pode passar o secador também aqui assim, ó. Depois que se você quiser continuar trabalhando nessa peça e não quiser trabalhar com ela assim molhada, porque trabalhar com ela molhada, vou dizer, é chato, viu? Porque você vai pegando num lugar e vai acabar marcando, vai desmanchando o outro. Então, o que que você faz? Você pode passar o secador aqui em cima só para ressecar essa parte de fora. Não vai secar o secador, não vai secar sua peça de uma hora para outra não, mas vai ressecar essa parte de fora e vai te ajudar a trabalhar um pouco melhor. Ó, pode fazer a marcação do bumbum. Sendo que nem vai aparecer isso, né? Mas tô fazendo assim mesmo. Ó o popozinho. Aqui você pode apertar um pouquinho as laterais, para não ficar que nem um bumbum de mulher. É uma mulher, né? É uma menina, mas para não ficar como se tivesse um bumbum de uma pessoa que malha, né? Então, vou dar uma apertadinha aqui do lado. Ó. Aqui deu um defeitinho aqui. Agora eu venho com o meu algodão, vou apoiar ele aqui novamente. Apoiar assim. Você pode enfiar ela embaixo da torneira aqui do jeito que tá, ou você pode vir com o algodão. Mas aí você enfiando embaixo da torneira, você vai ter que passar o secador, que é pra não ficar escorrendo a água em tudo. Já pensou se o YouTube bloqueia essa modelagem? É sério, o YouTube tá meio presepeiro ultimamente. Tem que ter cuidado com o que posta lá. Pronto. Ó, passei aqui. Tá popozudo? Tá, mas vamos ver como vai ser o resultado depois que secar. Vou colocar as costas dela. Vou apoiar novamente aqui nessa base. Vamos lá, as costas. As costas aqui. Vou pegar aqui a massa. Você pode ir seguindo pela imagem, pela própria imagem. Nós não vamos fazer essa peça toda hoje não, tá?
Ainda tem muito ainda que trabalhar. Trabalhar nessa peça. Que cor de pele é essa? Essa daqui é uma cor de pele muito misturada que eu fiz aqui. Essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, gente. Eu fiz esse tom de pele utilizando as cores primárias, cores simples. Você não precisa ter as tintas de tecido nas cores que eu tenho aqui, que eu gosto de usar. Mas ficou um moreno bem legal. Deixa eu tirar aqui Vou tirar essa massinha do meu dedo, porque se eu deixo essa massinha no meu dedo, vai grudar tudo na peça. Pronto. Só vai mais um pouquinho aqui. Vou acrescentar a costa. Eu acho que eu já vou acrescentar as costas e o pescoço. Dá pra vocês verem direitinho eu trabalhando com ela apoiada aqui? Será que dá? Ó, apoiada aqui, tá dando pra ver direitinho? Porque assim facilita mais pra mim o apoio. Mas se não der, eu vou fazer assim mesmo. Ó, tá dando? Dá um feedback aí. Dá pra ver direitinho trabalhando com ela assim? Eu apoiei ela aqui, ó. Tá esquisita essa posição, mas tá bem firme pra trabalhar. Deixa eu ver. Ó, você pode colocar em forma de... Uma forminha de gotinha assim. De um lado. Ai, tem um pelinho aqui, peraí. Ai, 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 ai. Tem um pelinho bem aqui, ó. Um pelo negro. Deve ser do cachorro preto daqui. Daqui de casa. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Coloco em forma de gotinha. Eu tô fazendo direto aqui, gente, mas vocês podem esperar secar essa parte que a gente já fez aqui. Se vocês estiverem um pouco seguros na hora de fazer, vocês podem esperar secar essa primeira parte para depois ir acrescentando que nem eu tô fazendo aqui, tá? Que às vezes é meio complicado fazer tudo de uma vez, porque quando você vai modelando, você vai acabando destruindo outra parte que você já deixou pronta. Essas partes que eu tô encaixando aqui, eu explico bem detalhado no curso. Só que é uma peça feminina e uma peça masculina. E aqui é uma peça de uma criança. Mas eu explico essa parte da blocagem. Eu vou acrescentando massa. Ó, aqui eu vou distribuindo aqui. Tô bem de leve. Esse bumbum dela vai sumir um pouco mais quando eu acrescentar um pouquinho mais de massa nas costas. Pode fazer essa linha das costas aqui, ó. Todo mundo tem. Criança, adulto, bebê. Não, bebê eu não sei se tem. Peraí. Agora eu fiquei na dúvida. Não sei se bebê tem não, gente. Eu não tenho filho. Nem lembro. Minhas sobrinhas quando nasceram, nem lembro. Faz tanto tempo. Se bebê tem, me diz aí. Eu vou pegar uma esteca maior, essa daqui, ó, de rolinho maior. Você pode pegar uma esteca maior agora. Porque às vezes essa daqui, ó, demora bem mais pra você distribuir a massa. E uma esteca maior te facilita mais. Ó, aqui ainda... Tá fora? Ó, aqui ainda vai vir um pouco mais de massa aqui. Eu já vou subindo um pouco pra cima do pescoço.
Vou tirar ela daqui agora. Vou virar a frente. quiser subir mais aqui, tá? Ah, tá. Pronto. E resseca rápido, não tem jeito. A massa vai ressecando rápido. Mas dá pra você ir trabalhando, ó. Vai umedecendo. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu só tô juntando essa massa pra tirar essa emenda, pra não ficar parecendo que eu emendei essa peça. E ó, como já ressecou rapidinho. Ó, esses ombros, ele é assim, ó, tá vendo? Que nem a frente, só que um pouco menos. Então, eles vão se encontrar como se fosse uma pirâmidezinha aqui em cima. Não sei bem se o termo ficou legal, mas como se fosse uma pirâmidezinha aqui. Ó, dou uma marcaçãozinha aqui, ó, também, que já vai dar um efeito aqui. E essa massa não grudou não, ó. Vou tentar grudar ela agora. Vamos lá. Vou tentar grudar essa massa aqui, porque tá ressecando rápido. Então, eu umedeço, ó, e vou segurando pra essa massa segurar bem. Ixi, espera aí que meu celular apagou aqui. Tá fora a imagem. Acho que já consertei já. Eu tinha até esquecido que tinha uns comentários ali. Eu tava tentando olhar aqui. Ó, vou apertar aqui de leve, bem em cima dos ombros. Pra segurar essa massa aqui e não ficar mostrando que eu fiz uma emenda. Ó, as costas como tá ficando. Ela ainda tá parecendo que tá popozuda, mas aqui ainda falta um pouco de massa aqui atrás. Vou pegar o algodão aqui. Ai, peguei demais. Vou passar, ainda tem uma sujeirinha aqui grudada. Vou passar o algodão pra ver se essa sujeira sai. Saiu. Você pode pegar o secador, é que o secador não tá aqui perto, que senão eu ia mostrar pra vocês como é que... Ó, meu esposo ofereceu pra ir lá pegar. Ele vai lá pegar o secador, então eu vou mostrar pra vocês, tá? É um secador simples, que a gente usa pra secar o pelo do cachorro daqui de casa. Agora eu vou usar pra secar o biscuit, pra vocês verem. Geralmente eu nem uso secador, porque geralmente eu gosto de fazer no outro dia. Mas eu vou passar o secador aqui. Ó, desculpa aí o barulho. Vou fazer um pouquinho de barulho. Ó, tem... Eu vou colocar no mais fraquinho. Eu vou colocar no mais fraquinho. Deixa eu falar aqui antes de ligar. Eu vou colocar no mais fraquinho, pra vocês verem, tá? Tá com um barulho estranho. Ó, fiz um secador aqui. Dá uma certa distância. Dá uma certa distância, porque se você colocar o secador quente, ele vai começar a rachar.
Ó, gente, não secou totalmente, porque senão vai demorar um pouquinho pra mim passar no secador. Olha como fica. Aqui ele ainda secaria mais um pouquinho, tá? Isso é só quando eu quero trabalhar de uma forma mais rápida. Aí eu passo o secador, dá uma distância para passar o secador, porque se você passar uma distância próxima, as gotículas elas vão começar a borbulhar. Aí quando ela borbulha, ela vai estourando, fica muito esquisito. Então, qual o tamanho dessa peça final? Essa peça, ela tem... O tamanho dessa peça aqui é de 12 centímetros... 12... Peraí, vou dar certeza agora, que eu já até esqueci. Ela tem... Tira aqui o secador pra mim, amor. Ela tem 12 centímetros e meio. É que eu já esqueci, gente. Eu falei que eu falo e esqueço. Ela tem 12 centímetros e meio. Só que ela está sentada. Lógico que ela não vai ficar com 12 centímetros e meio a altura dela, né? Mas a peça é de 12 centímetros e meio. Foi modelada para 12 centímetros e meio. Certo? Ó, não tá seca aqui atrás ainda. Tô passando aqui para alisar. Mas não tá seca ainda. Se perdeu nesse músculo das costas. Ó, aqui atrás eu coloquei em forma de gota. Duas musculaturas aqui, ó. Esses músculos aqui. Eu vou marcar aqui com marcador. Ó, esses músculos aqui. Eu coloquei em forma de gota. Coloquei desse jeito aqui, ó. Só que mais próximo. Coloquei desse jeito aqui. E aí eu desci a massa, fui descendo para ir espalhando essa massa. Como essa lateral aqui das costas já tinha massa, porque já foi um pouco da massa da frente, então já tinha massa, não precisei acrescentar. Então vou acrescentar um pouco de massa só aqui agora, ó, nessa região aqui da lateral dos quadris, certo? Vou colocar ela aqui um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo já tem de live, se a gente continua, se a gente para aqui. Eu vou pegar uma estequinha de gravata, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Uma estequinha de gravata. Pode ser esteca de gravata. Eu vou usar essa daqui porque é a única que tem aqui mais próxima. Ó, vou usar essa daqui. Eu sei que muita gente não tem, mas eu vou usar essa daqui mesmo. É só pra marcar aqui, ó. Só é pra marcar. Eu não vou fazer a parte íntima da criança, né, gente? Eu só tô marcando. Ó, quando você passa o secador, fica bem legal de você usar esses pincéis de silicone. Deixa eu pegar o pincel, um pincel mais novinho. Fica bem melhor de você usar esse pincel de silicone, ó. Porque tá seco só por fora, seco, ressecado por fora. E por dentro ainda tá molinho, tá bem facinho ainda de modelar. Cadê a estequinha? Essa daqui. Ó, vai abrindo um pouquinho. Ó, de forma bem suave, você vai apertando para ir dando o formato da nádega. Sempre movimento suave. Aí você pode tirar a marcação. Não precisa tirar a marcação dessa parte aqui, porque não vai aparecer, gente. Tá? É porque eu sou meia perfeccionista, eu quero fazer tudo no detalhe, eu vou me atrasar toda. Mas vamos lá. Mas vai que vocês façam alguma criança mostrando as costas. Então é bom vocês sempre terem a noção de tudo. Aqui, eu vou medir aqui, vou pegar pra me ver se o tamanho da nádega tá certo. Esse é o tamanho da nádega, ó. Certinho. Deixa
Vou colocar mais de frente. Ó, aqui, tamanho da nádega. Ó, tamanho certinho. Tá? Então, você pode estar utilizando essa ferramenta aqui para medir. Ó, gente, tira uma foto, tira um print dessa live aqui e posta nas suas redes sociais. Pode ser Instagram, Facebook e me marca lá, tá? Para mim analisar como tá saindo a peça de vocês. Quero ver todo mundo fazendo, todo mundo praticando. @Samara Crafts. Certo? Ó, deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Vou colocar perna nela. Já temos quanto tempo de live? 1h 1h26, gente. Eu vou terminar amanhã, então, a parte da perna. Deixa eu ver. Eu vou acrescentar logo a massinha aqui nas costas pra gente já finalizar logo essa parte. Aí o tronco fica todo pronto e amanhã a gente só volta para as pernas e braço. Se der tempo, o braço, né? Mas eu acho que vai dar tempo. Perna e braço. Vou pegar aqui um pedacinho de massa. Eu vou acrescentar essa massa aqui, ó. Essas duas massas aqui que eu mostrei na imagem. Ok? Deixa eu colocar aqui na minha imagem. Eu sovo bem. Eu não preciso umedecer aqui, porque essa parte aqui ainda tá toda úmida. Ó, vou colocar aqui. Vai ficar numa posição assim, ó. Tirar mais um pedacinho, tá muito grosso. É só um pequeno volume, apesar que a gente vai espalhar esse volume. Ó, faz um quibe e encaixa aqui. Vou fazer do outro lado também. Minhas mãos tá tudo suja de... Peraí, gente. Credo. Deixa eu limpar um pouquinho minha mão aqui. É porque eu vou passando o pincel modelador sujo aqui pra tirar o excesso da massa e acabo me sujando toda. Essa massa vai grudar toda na peça. Pronto. Aí alguém tá entrando agora na live e vai dizer, credo, o que é isso? Tudo sujo. Ó, já limpei minhas mãos já. Vou passar um pouquinho de creme, como eu passei água. Vamos lá, vou colocar um pedacinho de massa. Puxa, minha massa sujou aqui, não sei de quê. É assim, vem poeira, vem pó, vem tudo quanto é sujeira, não sei da onde que aparece isso. Por mais que esteja tudo limpo. Vamos lá, vou colocar aqui um pedacinho. Pode tentar colocar do mesmo tamanho, né? Tem gente que não tem meio noção de medida. Coloca um lado maior do que o outro, mais grosso. Não tem nada não, depois você diminui. Você vai tirando o excesso de massa. Ó, esse daqui ainda tá grande. Vou tirar um pedacinho mais. Mostra que você vai fazer a costelinha agora pela imagem, mano. É, essa parte aqui, ó. Ficar como se fosse uma borboleta. Você poderia finalizar só aqui, gente. Não teria problema se você finalizasse só aqui. Por quê? Porque não vai aparecer mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa massa já ressecou. Tá tão quente. Ressecou rapidinho. Ó. Tentar segurar de uma forma aqui que dê pra mostrar.
E aí você vai juntando essa massa, vai distribuindo. Ó, parece que eu coloquei muita massa aqui. Essa parte aqui, ela não tem, como é que diz? Marcação. Tá saindo aqui. Tá saindo? Não sei aí. E que às vezes eu vou colocando próximo de mim e acabo saindo tudo. Vou tirar essa imagem aqui de baixo, pra não atrapalhar. Ou cai um pedacinho de massa. Ó, se o tempo estiver quente que nem aqui, você vai ter que trabalhar umedecendo assim, ó, não tem problema. Você vai ter que fazer um pouquinho de sujeira. Mas quando o tempo tá mais frio, é mais fácil. Porque a massa não resseca tão rápido. Ah, A ferramenta mais já tem um adequada. vídeo no canal pra ver. Tem um vídeo no canal que eu mostro as ferramentas que eu uso pra modelar. Essa daqui é uma das que eu mais uso. Uso agulha de crochê, uso... Essa daqui, gente, ó. Você pode substituir por uma esteca de agulha, né? Eu acho que é agulha. Pera aí. Deixa eu ver se é agulha. Um agulhão. Mas pode ser uma esteca de rolinho também. Tá? É porque essa daqui eu comprei num site do Mapa d'Arte. Mas eu fui procurar lá e já não tinha mais desse daqui, ó. Já não tinha mais. Então eu já não sei mais onde vende essa daqui. Eu vou até evitar estar usando essa ferramenta, porque muita gente pode não encontrar. Então eu vou evitar usar essa ferramenta aqui, ó. Mas eu usava ela bastante. Eu vou usar agora umas que eu sei que todo mundo pode ter acesso. Ó, vou reforçar aqui a linha da coluna. Essa nádega aqui, ela é um pouquinho mais profunda. Essa parte aqui, do lado. A criança, ela é meio quadradinha assim, ela não tem muito formato de corpo, que nem um corpo escultural, um corpo feminino. Ela tem um corpo meio quadradinho. Então, ó, acrescentei aqui, eu tô passando a aguinha pra tirar a marcação. Com o próprio dedo mesmo eu vou Em loja de manicure. modelando. Vou botar aqui. Em loja de manicure tem essas ferramentas. Eu comprei na loja do... Eu sempre falei aqui, gente, deixa eu corrigir aqui. Eu sempre falei loja orientais, mas não é loja orientais. É lojas de pessoas asiáticos, que são chineses, japoneses. Eu falava sempre orientais, ninguém nunca falou nada, mas é povo asiático. Não é oriental, não é? Não, não é oriental, não. Eu sempre falava orientais, mas não é orientais, é asiático. Então, quem não me encontrou na loja de orientais é porque eu falei errado. É loja de asiáticos. É japonês. Loja do japonês, do chinês, do Xing Ling. Ó, ela fica meio quadradinha. Vou tentar dar mais um retoquezinho nela aqui, pra não ficar tão quadrada. Eu sempre falei loja dos orientais. Ninguém nunca falou nada. Aí essa semana pesquisando, aí eu fui ver que é asiático. Eles não são do Oriente, eles são da Ásia. Pronto, ó, minha peça sujou aqui um pouquinho, ó. Vou apertar mais um pouquinho essa busanfa dela.
puxa que nem um músculo pra aqui, ó. Tá vendo? Aí a Grazi conhece como Xing Ling. É Xing Ling mesmo. É na loja do Xing Ling você encontra essas ferramentas. É isso mesmo, na loja do Xing Ling. Grazi é de onde? Da Bahia a gente fala Xing Ling mesmo. A loja do chinês, do Xing Ling. Ó. Ficou assim. Olha a lateral como ficou. Aqui ainda a gente vai ter que ajeitar essa perna dela aqui, ó. Não vai ficar assim, não. Aqui ela não tem esse volume todo aqui, não. Eu não vou passar o secador aqui, senão vai fazer barulho de novo. Já mostrei como é que faço com o secador. E eu vou deixar essa peça desse jeito. Ai, meu Deus, quase cai. Eu vou deixar essa peça desse jeito, ó. Ficou assim. Olha as costas da criança como ficou. É meia quadradinha assim mesmo. A busanfinha dela aqui, ó. Vai diminuir porque tem massa. Olha a frente como ficou. Isso aqui é para uma criança de 10 anos, tá? Ela é meia quadradinha ainda. O corpo ainda não tá definido como o corpo de adolescente, que tá em desenvolvimento. Ela ainda tá se desenvolvendo. Agora eu quero perguntar aqui para vocês. A gente vai fazer essa criança de calça, short ou vestido. Calça, short ou vestido? Coloca aí para mim. Calça, short ou vestido? Eu podia fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Se eu faço de calça, short ou vestido, tá? Eu vou dar essas 3 opções. Calça, short ou vestido. Então, eu vou colocar a enquete lá no Instagram. Então, vocês correm lá, votem. Que é pra gente fazer essa peça com qual roupa, certo? Calça, short ou vestido. Eu vou parar nessa peça aqui, desse jeito. Nós vamos voltar amanhã. Vou modelar a perna dela. Se não ficar não demorar muito, eu modelo logo os pés e depois a gente faz a parte do braço e mão, tá? Então, vamos ficar por hoje aqui. Muito obrigada por todos vocês terem me acompanhado nessa live. Amanhã nós vamos voltar nesse mesmo horário. Não, esse mesmo horário não, que já são 4 horas. Mas nós vamos voltar às 3 horas da tarde. No mesmo horário que nós fizemos hoje, tá bom? Então, beijos, até amanhã. Quem não assistiu a live desde o começo, corre lá no YouTube, vai estar disponível a partir das 7 horas da noite, tá? Compartilhe essa live, beijos e até amanhã.